Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre mulheres que amam demais, a codependência no relacionamento amoroso. Quando amar significa sofrer, estamos amando demais. Quando grande parte de nossa conversa com amigas íntimas é sobre ele, os problemas, os pensamentos, os sentimentos dele, e aproximadamente todas as nossas frases se iniciam com ele, estamos amando demais. Quando desculpamos sua melancolia, o mau humor, indiferença ou desprezo como problemas devido a uma infância infeliz, e quando tentamos nos tornar sua terapeuta, estamos amando demais. Quando lemos um livro de autoajuda e sublinhamos todas as passagens que pensamos que irão ajudá-lo, estamos amando demais. Quando não gostamos de muitas de suas características, valores e comportamentos básicos, mas toleramos pacientemente, achando que se ao menos formos atraentes e amáveis o bastante, ele irá se modificar por nós, estamos amando demais. Quando o relacionamento coloca em risco nosso bem-estar emocional e talvez até nossa saúde e segurança física, estamos definitivamente amando demais. Apesar de toda a dor e insatisfação, amar demais é uma experiência tão comum para muitas mulheres que quase acreditamos que é assim que os relacionamentos íntimos devem ser. A maioria de nós amou demais, ao menos uma vez, e para muitas de nós está sendo um tema repetido na vida. Algumas nos tornamos tão obcecadas por nosso parceiro e nosso relacionamento amoroso que quase não somos capazes de agir. A codependência é um distúrbio mais frequente do que se imagina. O marido que impede o crescimento profissional da mulher, a namorada que exige do parceiro 24 horas de dedicação incontestável e absoluta, a esposa que prefere deixar o marido alcoólatra beber em casa ao ir ao bar. São exemplos genéricos, mas clássicos, de como a codependência, que é depender da dependência do outro em relação a si mesmo, está tão profundamente enraizada no convívio social e familiar. É uma via de mão dupla, em que, no final das contas, as partes dependem uma das outras. A mulher podada pelo marido controlador necessita dessa figura para se sentir protegida. Ela é sua dependente, e o marido também precisa dela e alimenta essa dependência. Embora não seja catalogada oficialmente como transtorno mental, hoje a codependência é tida como um distúrbio da mente. Originalmente, o termo coalcoólatra foi designado para caracterizar as mulheres de alcoólatras que na década de 70 passaram a fazer reuniões paralelas às que seus maridos frequentavam no AA, ou seja, Alcoólicos Anônimos. Nesses grupos, elas perceberam possuir um denominador comum. Toda sua família girava em torno do dependente. Uma pesquisa constatou que 97% das mulheres de alcoólatras preenchem o diagnóstico de codependência e possuem algum distúrbio de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia social. Temendo perder o controle do sujeito subordinado, o codependente chega até comprar ou pagar o vício do dependente. Por isso existe a necessidade de tratar tanto o alcoólatra como a sua família. Prestem bem atenção nisso, gente. São dependências paralelas. Da mesma maneira que um dependente desenvolve uma ligação com a droga que não consegue controlar, ou outro comportamento destrutivo qualquer, o codependente estabelece uma relação de sujeição com o outro, que não consegue controlar. A escritora e jornalista Rita Ruschel, 54 anos, enquadra-se perfeitamente no perfil da pesquisa. Filha de pai alcoólatra, toda sua vida foi cercada de relações de codependência em maior ou menor grau. Ela relata: tentava controlar o ambiente para o meu pai não beber e minha mãe não chorar. Não tinha vida própria. Já adulta, Rita Ruschel passou inconscientemente a absorver o único modelo de relacionamento que conhecia. Envolveu-se com alcoólatras e com homens emocionalmente indisponíveis. Ela declara: hoje sei que, como sempre tive de correr atrás do meu pai para ele gostar de mim,
passei a fazer o mesmo com meus parceiros amorosos, diz Rita Ruschel, autora do livro Rita Ritinha Aprendendo a Amar. Há 10 anos, Rita Ruschel começou a participar de grupos de autoajuda a familiares de dependentes e descobriu que fazia apenas a vontade do outro. O codependente é assim, vive em prol do outro. A codependência deve ser encarada como uma doença crônica, assim como a diabetes e a hipertensão. Portanto, exige contínua vigilância. Inconscientemente, o codependente se transforma em vítima, dizendo: sou coitado, mas veja como sou forte e o que eu tenho de suportar. É um heroísmo e uma necessidade dolorida de ajudar os outros. São nos grupos de autoajuda como Codependentes Anônimos e o MADA, Mulheres que Amam Demais, que os frequentadores se descobrem controladores compulsivos e percebem que o que procuram são relacionamentos sofridos. Sob o lema Aprender a Desenvolver Relacionamentos Saudáveis, os Codependentes Anônimos seguem a mesma cartilha dos Alcoólicos Anônimos, viver um dia de cada vez sobre alguns mandamentos, como e principalmente o colocar-se em primeiro plano, sempre, que é o que o codependente nunca faz. O codependente é a pessoa que desenvolve relações baseadas em problemas. O foco está sempre no outro e o vínculo não é o amor ou a amizade, mas a doença, o poder, o controle. No fundo, o codependente acredita que pode mudar o outro. Seus relacionamentos são criados para transformar os outros. A definição científica de codependência é necessidade imperiosa em controlar coisas, pessoas, circunstâncias, comportamentos, na expectativa de controlar as suas próprias emoções. Estamos acostumados a ouvir falar sobre diferentes tipos de vícios, tais como álcool, drogas, comida, gastar dinheiro, sexo e trabalho. Pessoas viciadas são dependentes de outros, estabelecendo relacionamentos sempre destrutivos. Mas como ficam as pessoas que convivem com esse tipo de problema? Em geral, quem fica submetido à convivência prolongada com dependentes químicos ou pessoas com comportamentos problemáticos pode se tornar um codependente, perdendo a cada dia o contato com seus sentimentos, desejos e, portanto, com a sua identidade. Seus relacionamentos tornam-se pesados, desgastantes e improdutivos. Segundo Melody, no livro Codependência Nunca Mais, o codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outro afetá-la e é obcecado em controlar o comportamento dessa outra pessoa, viver por ela, funcionar apenas e tão somente pelo outro, deixando a si mesmo de lado, se anulando. Socialmente, quem toma conta de dependentes é reconhecido como bondoso e forte, o generoso. Entretanto, quando cuidar do outro significa abandonar as próprias necessidades pessoais, também adoece-se emocionalmente. O meu comportamento se estabelece através do comportamento do outro. Assim como os quadros de dependência, a codependência também é uma doença progressiva. O codependente desenvolve um vício de relacionar-se de forma nociva. Quando termina um relacionamento destrutivo, jura que isso não acontecerá novamente, mas logo escolhe um novo parceiro ou parceira para começar tudo outra vez. É comum o codependente reclamar: eu não tenho mesmo sorte, sempre sou infeliz nos meus relacionamentos. Tenho um faro à distância para captar problemas. Tenho o dedo podre para escolher meus parceiros amorosos. Mulheres, prestem atenção nisso agora. Se todas as pessoas, conscientemente, querem ser amadas e respeitadas, por que aceitam relações que lhes fazem mal, convivendo com pessoas que as agridem, as manipulam, as destroem? A aceitação da codependência não é por acaso. Quem se torna codependente teve uma história familiar de pouco ou nenhum espaço para a expressão de suas emoções e necessidades. Os problemas não podiam ser compartilhados em família. Não havia uma boa comunicação, um bom diálogo familiar. A convivência com familiares com comportamento vicioso e dependente, especialmente se são os pais, gera para a criança ou para o adolescente a crença que o ambiente é ameaçador. Torna-se, portanto, imperativo crescer rápido para cuidar de quem, na realidade, ainda deveria estar cuidando dessa criança. Como esse processo não respeita o desenvolvimento psíquico natural do indivíduo, fica como sequela a baixa autoestima
que a tornará na vida adulta uma pessoa vulnerável aos relacionamentos destrutivos. O contato consigo mesmo fica prejudicado e desenvolve-se um vazio existencial que é o vazio de si mesmo. O indivíduo fica tão carente que passa a procurar o seu preenchimento interno nos outros. Neste caso, alguém muito dependente será muito atraente, porque salvar o outro é a tentativa inconsciente de salvar a si mesmo. A cura se estabelece na busca incessante de preencher-se de si mesma e não do outro. O pensamento fica obsessivo. A preocupação com o dependente gasta tanta energia que não sobra espaço para a pessoa ocupar-se de sua própria vida. Ela passa a viver em estado de crise constante, fica viciada em adrenalina, reage impulsivamente a qualquer situação. Sua capacidade de pensar fica afetada. Tem comportamentos dos quais se arrepende, e quanto mais as situações fogem do seu controle, mais tenta controlá-las, a qualquer preço. Para não entrar em contato com sua insegurança, baixa autoestima, medos, culpas e vergonha, tenta desesperadamente controlar, tenta colocar ordem no caos que vive. Mas como nega suas dificuldades emocionais, adoece e perde o contato com suas qualidades e habilidades. Sente-se encurralada em relacionamentos destrutivos e sua vida confusa. Assustada, fica ainda mais controladora. Bom, gente, aqui é importante a gente compreender que a codependência não acontece por acaso, tem a ver com a nossa história de vida. Porque quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um namorado, um marido, um chefe igualzinho a sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da mesma forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemos e castigamos-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se fomos amados e encorajados em crianças. Com falas do tipo, você nunca faz nada direito, é tudo culpa sua. Você é maravilhoso, eu te amo. Quantas vezes você se diz isso também? Entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas de vítimas, e de maneira nenhuma eles poderiam ter nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem se amar, seria impossível ensinarem a você como se amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua própria infância. Se você ouvir com compaixão, aprender de onde vieram seus medos e padrões rígidos, você vai perceber que, na maioria das vezes, as pessoas que fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Quando amar é sofrer, então provavelmente você está amando o homem errado, da maneira errada, alguém emocionalmente fechado, viciado em trabalho, bebida ou outras mulheres. Alguém que não pode retribuir seu amor. Mesmo assim você insiste, se sacrifica, anula sua personalidade. Isso é uma mulher que ama demais. Ninguém se transforma em mulher que ama demais por acaso. Crescer como mulher nessa sociedade e em tal família pode gerar alguns padrões previsíveis. Bom, gente, para terminar, se você se identificou com um padrão de comportamento de mulheres que amam demais, eu sugiro a você que leia o livro Mulheres que Amam Demais, de Robin Nord. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Até semana que vem. Tchau. Teófilo Otoni, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Bom dia a todos. Tchau.